Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje, conforme prometido, nós vamos dar continuidade naquele nosso estudo sobre os meios de graça. Se você ainda não viu o primeiro vídeo que nós gravamos, volta lá, eu vou deixar o card aqui em cima para você ser encaminhado para esse primeiro vídeo, para você entender tudo, primeiramente, sobre os meios de graça pessoais, que foi o vídeo anterior que nós gravamos, porque nesse aqui nós vamos tratar dos meios de graça públicos. O que significa público, gente? Para você buscar junto com a sua congregação, junto com o seu grupo, onde você se reúne para buscar a Deus, você pode usar os meios de graça públicos, é justamente para atingir toda a congregação juntas, como um todo. Bom, gente, como vocês já viram, para quem viu, na aula passada nós falamos dos meios de graça pessoais e falamos o que são esses meios de graça. São meios para obter a graça, por isso o nome, meios de graça. Meios pelos quais você alcança os favores do Senhor, meios pelos quais você tem mais intimidade com o Senhor, cria realmente um relacionamento. Então isso são os meios de graça e também são chamados de armas espirituais. Exatamente, gente, armas espirituais. Oração, louvor, jejum, madrugada, palavra, leitura da palavra do Senhor. Esses são os pessoais que nós falamos na aula passada. E hoje nós vamos falar dos meios de graça públicos. É isso mesmo. Se você quer colocar em prática a verdadeira adoração em comunhão com os seus irmãos e meios para obter graça juntamente com a sua congregação, fica comigo nesse vídeo. Bom, gente, pra gente já começar, eu vou falar pra vocês o primeiro dessa lista, o primeiro meio de graça público que você deve colocar em prática dentro da sua congregação. E esse eu acredito que a maioria das congregações já fazem, se reunir para adoração. Sim, gente, nós devemos estar sempre em união com os nossos irmãos, mas eu posso fazer isso aqui no YouTube? Gente, pra mim isso não funciona. Por quê? A gente necessita conviver, como é bom que os irmãos vivam em união, que é o texto que nós vamos ler já. Fala um pouquinho sobre isso. A gente precisa conviver, até mesmo para a gente aprender a amar o nosso próximo, e a gente só consegue amar se a gente conviver. E mais importante, aprender a amar, porque você vai ver nas congregações muitas pessoas diferentes. E aqui no YouTube não, querendo ou não, a gente tem vídeos muito edificantes, muitos vídeos incríveis, de canais incríveis, mas não é o suficiente, gente. Aqui você aprende, mas na igreja eu costumo dizer que nós colocamos em prática tudo que nós aprendemos. Porque se eu aprender, mas não colocar em prática, não adianta de nada. Bom, vamos ler o primeiro texto da palavra do Senhor para falar um pouquinho mais sobre essa adoração em conjunto, se reunir para buscar a presença de Deus. Nós vamos ler lá em Salmos, no capítulo 133 e no versículo 1 até o 3, e vai nos dizer assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha só que interessante. Ali, quando os irmãos estão em união, Ele concede a bênção e a vida para sempre. Então, gente, vocês entendem a necessidade que temos de congregar? Eu não estou aqui para defender denominações. Vocês sabem que eu não faço isso, mas que eu defendo com unhas e dentes que a gente congregue. Porque, gente, é necessário para o nosso crescimento. E é muito bom que a gente esteja debaixo de submissão de alguém. Por quê? Porque você aprende muita coisa. Você aprende, ainda que a sua igreja seja toda errada, ali você está aprendendo alguma coisa. Como na minha, por exemplo, eu aprendo muitas coisas. Eu aprendo a ter humildade, eu aprendo a amar quem é diferente de mim, eu aprendo a respeitar a opinião divergente da minha. Como, por exemplo, vocês sabem, eu sou pós-tribulacionista e a minha igreja é uma igreja pré-tribulacionista. Gente, eu congrego numa Assembleia de Deus, mas eu posso dizer pra vocês que eu respeito e sempre respeitei a opinião dos meus irmãos. E, gente, eu os amo de verdade. Eu tenho muitos amigos lá, eles não são só irmãos, mas hoje se tornaram amigos íntimos, sabe? Então eu sou muito grata à minha congregação por conta disso. Por isso, eu defendo que a gente congregue. Tá vendo como o texto está dizendo? Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Viver em união, gente, é conviver. Não é simplesmente você sentar no banco da sua igreja e ficar olhando pra nuca do seu irmão e nunca
perguntar se ele tá bem, perguntar se ele precisa de alguma coisa, você nunca conversou com esse irmão. Isso não é viver em união, em harmonia. Isso é simplesmente você fazer algo por costume. Você vai ali nos dias de domingo, assiste o culto e vai embora. Não, como é bom e suave que os irmãos vivam em união. É você estar dentro da casa do seu irmão, é você ir, sei lá, vamos assistir um filme junto com todos os irmãos, os seus mais chegados da igreja. E a gente faz isso muito aqui em casa, sabe? Então, eu sou muito feliz por congregar e essa é a importância de você também congregar. Agora nós vamos para o segundo tópico, a segunda, vamos dizer assim, o segundo meio de graça público que a gente deve praticar dentro da nossa igreja, que é seguir as ordenanças do Evangelho. Que ordenanças são essas? Nós vamos ler um pouquinho sobre batismo. Sim, gente, o batismo nas águas é uma ordenança que está dentro da palavra de Deus. Vamos ler um pouquinho, tá? Depois a gente fala mais, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Vamos ler lá em Mateus, no capítulo 28, no versículo 18 ao 20, que vai falar um pouquinho sobre essa questão do batismo. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então, gente, por que a gente deve se batizar? Primeiro, porque é uma ordenança do Senhor Jesus. Ele ordenou aos seus discípulos, que hoje viria a ser a sua igreja, que eles deveriam percorrer por toda a terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa o batismo nas águas? Significa a morte do meu velho homem. A partir do momento que eu sou submergido nas águas e eu levanto, eu sou uma nova criatura. Eu estou dizendo publicamente que eu larguei a minha vida de lado. Eu abandonei as minhas velhas práticas e o meu velho homem, e agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa é uma das ordenanças dentro da palavra de Deus que todo cristão deve seguir, o batismo nas águas. E agora a segunda ordenança, que faz parte também para que a gente alcance a graça do Senhor, para a gente praticar esses meios de graça, a busca dos meios de graça publicamente dentro da nossa congregação, é a ceia do Senhor. Sim, gente, nós cristãos devemos participar da ceia do Senhor como um memorial até que Ele venha. Vamos ler um pouquinho sobre isso também? Vai ficar lá em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 23, vai dizer um pouquinho assim pra gente, preste atenção. Porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Viu como é uma ordenança do Senhor? Façam isso em memória de mim. Assim como o batismo que ele também ordenou que fizéssemos, como um testemunho para todas as pessoas de que nós nascemos novamente em Cristo. Nós renascemos, nós somos outras pessoas agora, nós não vivemos mais em nós mesmos, mas Cristo vive em nós. E nesse momento da ceia também igualmente é muito importante, porque nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a importância de nós ceiarmos. Nós estamos anunciando para as pessoas, nós estamos anunciando que o Senhor, um dia Ele foi crucificado. E aquele pão e aquele vinho, obviamente, não existe essa história de que a gente come e se torna, vamos dizer assim, de verdade o sangue e a carne de Cristo. Não, isso não é verdade. Não é o corpo e o sangue de Cristo literalmente, mas aquilo ali é uma simbologia. Sempre que nós ceiamos na nossa igreja, muitas igrejas é uma vez por ano, outras igrejas é uma vez por mês, como é na minha igreja, a gente está anunciando a volta de Cristo, é claro, é totalmente simbólico. E nós devemos fazer isso até quando? Até que Ele venha. E, gente, agora o último tópico para a gente falar, que é bem parecido com o primeiro, que é se reunir para adorar ao nome do Senhor. Nós vamos falar agora sobre obter comunhão com os irmãos, obter comunhão com os irmãos em Cristo. Gente, como eu falei para vocês já no início desse vídeo, é extremamente importante que vocês vivam em comunhão. E lembrando, não é só você sentar no banco da igreja e olhar para a nuca do seu irmão.
Você verdadeiramente tem que saber quais são as necessidades do seu irmão. Você tem que saber quais são os medos do seu irmão, quais são os sonhos do seu irmão. Você deve conhecer essa pessoa. Se a gente se chama um ou outro de irmão, a paz do Senhor, meu irmão, não é da boca para fora, nós devemos realmente ser irmãos. Eu queria deixar um outro texto para vocês. Esse fica lá em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 25 também, que vai falar um pouquinho de congregarmos, que vai dizer assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia, o grande dia. Então, gente, isso é principalmente para os nossos dias, porque aqui no YouTube, por mais que seja bom, por mais que a gente se edifique muito, a igreja é a prática disso. Então a gente deve se reunir com os nossos irmãos, mesmo que a igreja seja bem pequenininha. Porque de verdade, eu não entendo como tem pessoas que preferem não congregar. Porque realmente, gente, embora seja muito cansativo, embora eu me desanime muito com as coisas, eu gosto demais de congregar na minha igreja. E isso traz muita evolução pra mim, sabe? Isso me traz muita maturidade, como eu falei pra vocês. Então esses são os mandamentos do Senhor. Meios de conseguirmos obter a graça do Senhor dentro da nossa congregação. Nós seguirmos os mandamentos do Senhor, nós seguirmos o ide do Senhor, o batismo nas águas, a ceia do Senhor. Devemos adorar ao Senhor em comunhão com os nossos irmãos, buscar a verdadeira adoração juntamente com eles e não deixar de congregar. Esses são os meios de graça pelos quais nós conseguimos, como esse próprio nome diz, obter a graça do Senhor sobre um conjunto de pessoas, sobre uma congregação. São os meios de graça públicos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também, assim como o outro foi. Eu espero que tenha sido edificante para vocês. E, gente, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Coloca aqui nos comentários se vocês sabiam da existência desses meios de graça, que são, na verdade, pra gente conseguir se aproximar mais do Senhor. Coloca aqui se vocês já ouviram falar sobre isso e se vocês gostaram, se vocês não sabiam, gostaram de saber sobre isso, tá bom? É isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.